Boa noite, amada igreja, paz do Senhor. Você que está aí na sua casa, no seu lar, com a sua família nessa noite, nós estamos transmitindo esse culto através desse vídeo para que você possa cultuar ao Senhor junto com a gente. Eu gostaria de estar citando um versículo bíblico bem conhecido da Bíblia, um dos mais conhecidos, que diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quero dizer para você que está aí nessa noite, que por mais que o medo esteja assolando o seu coração por causa dessa epidemia, se você crê no Jesus Cristo, você e tua casa estão salvos, amém? Então nós gostaríamos de abaixar nossa cabeça nessa noite, estar orando, falando com Deus nessa noite. Jesus, Pai, estamos aqui, Jesus, neste lugar, Jesus, para te adorar, para entoar louvores e cânticos ao teu nome, Senhor. Sabemos, Jesus, que tudo depende, Jesus, de nós. Nós estamos dispostos a te servir, não importa onde que nós estejamos. Nós vamos te servir, vamos te adorar de todo o nosso coração. Que você possa adorar de coração na tua casa, no teu lar, e que a presença do Senhor possa se manifestar aí no seu lar nessa noite. Em nome de Jesus é que te oramos e te agradecemos. Amém.
acabaram, que o sangue meus erros levou. Eu morto pra compreender o amor que redimiu meu ser. Graças enfim, morreste pra mim, posso então viver, ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há outro que traga esperança ao meu coração. Morte, não tens poder, ensina tu foste em Jesus. A cruz me ensina a viver, é graça envolve o meu ser. Eu sei que problemas virão, mas força encontro em tuas mãos. Graças enfim, morreste por mim, posso então viver, ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há outro que traga esperança ao meu coração. Ser como tu, Jesus, ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há outro que traga esperança ao meu coração. É por ti, meu Jesus, é por ti, meu Jesus, é por ti, teu grande amor viver. É por ti, meu Jesus, é por ti, meu Jesus, é por ti, teu grande amor viver. Ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há outro que traga esperança ao meu coração. Ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há outro que traga esperança ao meu coração. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor
Nesse tempo de pandemia aí, temos que entender também que a casa de Deus, ela precisa ser, mantida, ela precisa, em nome de Jesus, aí, ser cuidada, tem toda essa questão de água, de luz, e outras despesas a mais que tem na casa de Deus. E eu quero convidar você a ofertar e dizimar, ser fiel no teu dízimo, porque lá em Lucas capítulo 20, o versículo 25, Jesus então diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós, como pessoas que servem a Deus, nós temos que ter essa responsabilidade, trazemos o dízimos à casa do Senhor, Infelizmente nós não temos uma conta para você depositar, mas você pode vir aqui às quarta-feiras, às 8 horas da noite, estaremos aqui com as portas abertas orando. Você pode trazer teu dízimo, tua oferta, ou colocar lá no WhatsApp da igreja, ou até mesmo no meu WhatsApp, você pode colocar lá e eu vou até a sua casa, vou lá buscar. Se não, pode trazer também aqui na igreja. Eu estou aqui o dia todo, nós moramos aqui no pátio da igreja, então está aí a oportunidade para você dizimar e ofertar em nome de Jesus, amém? Senhor,
Amados, quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração e que realmente em nome de Jesus possa também estar atingindo o teu coração, possa estar falando contigo profundamente em nome de Jesus. E a mensagem é: Jesus nos desafia. E principalmente falando em desafios, estamos vivendo um tempo de desafios. Estamos eu aqui, eu estou pela segunda vez aí gravando esse vídeo, e para mim é um desafio, pois não tinha esta facilidade, ou não tenho esse desenvolvimento todo na frente de uma câmera, mas para a glória de Deus nós temos que entender que esse é o tempo que a gente tem que estar fazendo isso. Por quê? Porque nós não podemos estar com a igreja aberta como gostaríamos. Estamos aí então levando as boas novas de Cristo através então da internet. E o desafio não para somente aí, o desafio ele vai muito além dessa questão. O desafio de nós mantermos uma saúde plena nesse tempo de pandemia, mantemos também a questão financeira em ordem, onde muitos estão desempregados, muitos estão afastados do trabalho, e tantos outros desafios que nós temos aí no dia a dia. O desafio de manter a nossa casa sendo um lugar de bênção, sendo um lugar onde a manifestação do Senhor Jesus Cristo esteja ali todos os dias, diariamente, e aí se vai, muitos e muitos desafios. E na vida cristã também nós temos desafios. Nós temos vários desafios na vida cristã, de nós sermos o sal da terra, a luz do mundo. Nós temos um exemplo no meio de tantas pessoas que estão desesperadas, tantas pessoas que estão aí passando por dificuldade. Nós temos as pessoas que levam as boas novas do amor de Cristo, as boas novas realmente do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quero falar desse Jesus, esse Jesus que nos desafia. E quando nós olhamos nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar Jesus desafiando as pessoas. Jesus desafiando as pessoas a saírem da zona de conforto. Jesus desafiando as pessoas a realmente tomar outras atitudes. E eu gostaria então de falar sobre alguns desses desafios. O primeiro desafio que eu queria falar nesta noite é: Jesus nos desafia a falarmos o que nós precisamos a Ele. Jesus nos desafia a chegarmos até Ele e expressarmos os nossos sentimentos, expressarmos as nossas dificuldades, as nossas lutas. E um versículo que eu queria compartilhar com vocês é Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Jesus diz ali: bater e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á. E ali os versículos continuam nesse sentido de que nós temos que pedir. E ele então fala a respeito do pai. Qual é o filho que pedir ao pai um pão e ele lhe dará uma pedra? Ou qual é o filho que pede ao pai um peixe, ele vai lhe dar uma cobra? E aí Jesus diz que nós temos que pedir ao pai, nós temos que colocar diante do pai aquilo que nós precisamos, nós temos que expor a Jesus aquilo que está no nosso coração. E eu queria usar como exemplo aqui, claro que tem vários exemplos na Bíblia, mas um exemplo que se encontra lá em João capítulo 5, versículo do 1 ao 9. João capítulo 5, do 1 ao 9. Ali então está escrito que Jesus estava andando por Jerusalém, e ele então vai até o tanque de Betesda, e ele desce ali no tanque de Betesda, e quando ele estava naquele tanque, ele observou, ele viu um homem ali, e este homem estava ali numa situação de dificuldade, ele era um paralítico, e ele estava nessa situação há 38 anos, ali você pode conferir no texto, tá? Há 38 anos ele estava naquela situação, e Jesus chega até ele então, olha para ele e pergunta algo que para nós assim, não tem por que ele perguntar, mas ele olha para o paralítico e pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Naquele momento então o paralítico fica meio assim, olha para Jesus, como nós também ficaríamos sem entender a pergunta. Por quê? Porque sem entender a pergunta, porque ele estava ali no lugar aonde o anjo vinha e mexia nas águas, e a hora que mexia as águas, quem pulava primeiro era curado, era curado imediatamente, e ele estava ali porque ele queria ser curado, e Jesus faz esse tipo de pergunta a ele, mas ele olhou para Jesus e disse: olha, não tem ninguém que me ajude, não tem uma alma viva que me ajude, que me leve até o tanque quando ele mexe, porque quando eu tento chegar até lá, o outro já pulou na minha frente.
né? E ele olhou para Jesus pensando que Jesus ia ajudar ele então, né, a se lançar no tanque. Mas Jesus logo em seguida olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E diz ali nos versículos que imediatamente ele levantou, tomou o seu leito e andou, né? E isso era no sábado. E ele então pegou o seu leito e foi embora. Então o que nós podemos ver daqui, meus amados, é que Jesus quer saber de você e quer saber de mim o que nós precisamos. Qual é a nossa dificuldade, qual é o nosso problema, qual é a nossa luta. Pensa neste homem paralítico agora. Ele estava ali sozinho, assim como você e eu talvez está se sentindo nesse tempo de pandemia. Talvez você está se sentindo isolado, talvez você está sentindo-se em dificuldade, talvez você está sentindo que você foi abandonado pelas pessoas, talvez você está sentindo, né, insegurança, um desconforto, talvez você está sentindo, né, um sentimento assim, né, no sentido de que você está só, né? E esse homem estava dessa forma, estava ali isolado, estava sozinho. E talvez você está desta forma também. Mas o que Jesus quer de nós? Ele quer que nós nos expressamos a Ele, que nós falamos a Ele aquilo que está no nosso coração, aquilo que nos traz angústia, aquilo que nos traz sofrimento, que nos traz luta. Nós precisamos nos abrir para Cristo, nós precisamos nos abrir para Jesus. Ele quer ouvir de nós o que nós precisamos. Então esse é um desafio. E aí nós temos exemplo também lá em Marcos 10, versículo 51, Marcos 10, versículo 51, ali está escrito sobre a história de, né, o cego Bartimeu. Ali então relata a história de Bartimeu, diz que Bartimeu, quando viu Jesus, ele começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava, e naquele momento ali, você acha que Jesus não estava ouvindo aquele homem? Com certeza ele estava gritando, né, enlouquecidamente. Você acha que Jesus não estava ouvindo ele? Com certeza, mas deixou ele gritar. E de repente, tanto ele gritar, Jesus falou: chama ele lá para mim. E quando chamaram Bartimeu até Jesus, Jesus olha para ele e pergunta: o que você quer? O que você precisa? Qual é a tua dificuldade? O que você quer de mim? E aí Bartimeu diz: Senhor, eu quero enxergar. Entenda aí a profundidade disso. Nós precisamos nos expressar diante de Jesus. Nós precisamos falar para Jesus aquilo que está no nosso coração. Nós não podemos esconder de Jesus, né? Novamente eu cito Mateus 7,7: bater e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á. Nós precisamos pedir, nós precisamos falar para Cristo aquilo que está no nosso coração. E não somente pedir, meus amados, não somente pedir, mas quando nós pedimos e recebemos de Cristo uma bênção, nós temos que glorificá-lo, nós temos que exaltá-lo, nós temos que falar para os outros, né, aquilo que está acontecendo conosco, aquilo que aconteceu conosco. Outro exemplo que eu queria citar para vocês, está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Ali conta a história, em Marcos 5, 25 a 34, a história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, havia 12 anos que ela estava enferma de uma hemorragia. Há 12 anos, ela procurou todos os médicos, todo mundo, né, que ela dizia que poderia ajudar, ela procurou. E ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela pensou: poxa, eu vou chegar até Jesus e vou tocar no seu manto. Então diz o texto ali que ela entrou no meio da multidão e se esbrenhou no meio da multidão e tocou na roupa de Jesus. Quando tocou, ela se sentiu-se curada. Está ali no texto, pode acompanhar. Ela se sentiu curada. E ela já ia saindo de fininho. Nisso Jesus parou e falou: de mim saiu virtude. Né? De mim saiu virtude. Aí os discípulos: mas Senhor, todo mundo está te tocando, né? Todo mundo está te tocando. Eu falei: mas alguém tocou em mim e saiu virtude. E neste momento eu creio que Jesus fitou os olhos nela, né? Jesus fitou os olhos nela. E ela, segundo o texto, diz que ela ficou constrangida. E ela disse: Senhor, sou eu sou a que te tocou, né? E ela contou toda a sua história, contou toda a sua luta, toda a sua dificuldade. E neste momento Jesus, né, Deus foi glorificado através da cura na vida dela, né? E Jesus olha para ela: vai-te em paz, porque você foi curada, a tua fé te curou. Então veja a importância que nós temos, meus amados, de nos expressarmos diante de Jesus, né? Nós precisamos nos expressar, colocar diante dele as nossas angústias, principalmente nesses tempos difíceis, principalmente nesses tempos, né, de incertezas. Nós precisamos nos expressar diante de Jesus. Outra coisa, outro desafio, né, o segundo desafio
que Jesus quer de nós, que espera de nós, é que nós confessamos os nossos pecados, que nós confessamos a Ele as nossas falhas. O texto que eu quero compartilhar com vocês é a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Confessai vossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar e os purificar de toda injustiça. Então nós precisamos confessar nossos pecados a Jesus, nós precisamos expressar a Ele nossos pecados. E eu quero confirmar isso com uma história, relatada lá em João, capítulo 4, versículo 6. Ali está relatada a história da mulher samaritana. E conta ali então que Jesus estava passando pela Samaria e ele ficou ali no poço de Jacó, esperando os seus discípulos que foram buscar pão, na cidade vizinha ali. E ele ficou ali na beira do poço. E já era quase meio-dia. E nisso então se aproximou a mulher samaritana, para tirar a água do poço. E Jesus então lhe pediu água. E ela falou: olha, eu sou uma samaritana, o senhor veio pedir para mim água? Sabemos que os judeus e os samaritanos não conviviam bem, não havia uma convivência entre eles, harmoniosa. Mas mesmo assim Jesus pediu água para ela. E ali começou então um diálogo entre ela, entre ele e a samaritana, entre ela e Jesus. E essa conversa então se prolongou e chegou na questão da água da vida. Jesus dizendo: eu tenho água da vida. Se você soubesse quem está me pedindo água, você que me pediria água, porque eu tenho água da vida. E a mulher então, quando soube disso, falou: não, eu quero dessa água, Senhor Jesus, eu quero da água da vida, porque eu não quero mais vir aqui no poço pegar água, não quero mais, eu quero ficar livre dessa questão de água. Só que Jesus está falando da água espiritual, da água espiritual, a água da vida que ele estava fornecendo para ela. E aí essa discussão estava ali, acirrada, e Jesus olha para ela e fala: chama o teu marido, chama o teu marido. E imediatamente então ali no texto, ela fala: Senhor, eu não tenho marido, eu não tenho marido. E aí Jesus disse muito bem: realmente você não tem marido, você já teve 5 maridos, e agora este que você tem não é teu marido. Você diz a verdade, você disse a verdade. E aí ela falou: realmente o Senhor é um profeta, o Senhor realmente é o Messias. Ela reconheceu Jesus como Messias. Mas veja aqui essa questão, ela precisava confessar a Jesus a sua vida, ela precisava se abrir para Jesus. E Jesus foi justamente na ferida. Jesus foi justamente na ferida, dizendo: chama teu marido, traga teu marido até aqui. E ela então confessa que ela não tem marido, o qual que ela está agora não é marido dela. E ali então ela reconhece as suas falhas, ela reconhece os seus erros diante de Jesus, E Jesus tampouco não a condena, Jesus tampouco não a condena. E aí o interessante de tudo isso, sabe o que é? É que essa conversa com Jesus trouxe novidade de vida para ela. Esta conversa com Jesus trouxe uma paz no coração dela. Sabe por quê? Porque o texto diz aí que ela saiu dali e foi para dentro da cidade, da Samaria, e chamou os samaritanos para verem Jesus. Chamou os seus cidadãos ali daquela cidade, daquela vida, para ver Jesus. Veja bem, aquela mulher que não queria ter contato com os outros, aquela mulher que não queria ter relacionamento com os outros, sai dali para chamar os samaritanos, os seus vizinhos, pessoas daí da vida, para ver Jesus. Então entenda, meus amados, como é importante nós confessarmos nossos pecados. Por quê? Porque traz paz de espírito. Quando nós confessamos nosso pecado, nós temos realmente comunhão com as pessoas, nós temos comunhão com Deus. Então Jesus espera de nós que cada um de nós confessamos o nosso pecado, para estarmos em paz com Deus, em paz com o próximo. Por quê? Porque ninguém é perfeito, todo mundo tem falhas. E olha para o exemplo que Jesus deixou para nós. Mateus capítulo 6 em diante, ele nos ensina o Pai Nosso. E o Pai Nosso, está escrito o que lá? Diz lá no Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, como também nós temos perdoado os nossos devedores. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos perdoar os nossos devedores. Nós precisamos realmente entender que nesses tempos difíceis, nós precisamos estar em paz com todos, e principalmente com Deus. Então esse é o segundo desafio, Vamos para o terceiro desafio. O terceiro desafio é mudar de atitude.
O terceiro desafio que Jesus exige de nós, que pede de nós, é nós mudarmos de atitude, sabe? Mudar de atitude. A gente não deve continuar sendo a mesma pessoa que nós éramos antes dessa pandemia. Nós precisamos ter uma mente aberta, né? Nós precisamos entender o agir, o mover de Deus. Nós precisamos ter atitudes diferentes. Quando nós saímos por aí, né? Para fora de casa, entender que nós temos que nos proteger e resguardar também os outros, né? Então nós temos que ter atitudes diferentes. E eu queria usar um exemplo aqui lá de João 8, versículo 11. João 8, versículo 11, que vai relatar então a mulher que foi pega em adultério, tá? Ali está relatando então em João 8, 11, a mulher que foi pega em adultério. E essa mulher que foi pega em adultério, ela foi levada até Jesus pelos escribas e fariseus. E havia uma multidão, todo mundo já com pedra na mão, e eles disseram a Jesus, segundo a lei mosaica, ela foi pega em adultério e ela deve ser apedrejada. Mas o que o Senhor diz a respeito disso? O que o Senhor fala a respeito disso? E aí nós sabemos muito bem o que Jesus falou para eles, né? Jesus fitou os olhos nele e disse, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E diz ali que cada um deles jogou a pedra no chão e foi embora para sua casa. Cada um, né, saiu de fininho. E aí Jesus olha para aquela mulher e pergunta, cadê os teus acusadores? Ela disse, Senhor, ninguém mais está aqui, todo mundo já foi embora. E ali no versículo 11, Jesus então olha para ela e diz, vai-te em paz, né? Nem tão pouco eu te condeno, vai-te em paz, e não peques mais, não peques mais. Então nós temos que entender que Jesus é uma pessoa que perdoa, Jesus é uma pessoa que restaura, Jesus é uma pessoa que traz paz ao coração, que traz alívio ao coração de cada um de nós. Mas uma coisa nós precisamos entender, que Ele desafia cada um de nós a mudarmos de atitude, né? Ele não condenou essa mulher dizendo, olha, vai, né, e vê se não adultera mais, né, porque da próxima vez eu não vou te perdoar, na próxima vez eu não vou aceitar mais isso aí, viu, eu não vou perdoar mais você. Não, simplesmente ele olhou para ela e disse, olha, eu também não te condeno, vai-te e não peques mais. Então nós precisamos entender, meus amados, que nós temos que mudar de atitude. O apóstolo Paulo diz assim, se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não mente mais. Se você furtava, não furte mais. Se você fazia alguma coisa errada, não faça mais. Então está aí o desafio para nós. E aí eu queria, para terminar essa parte, né, citar aquele paralítico lá do tanque, né, de Betesda. Jesus lá em João 5,14, né, Jesus lá em João 5,14 encontra esse paralítico, tá? Ele encontra esse paralítico, e a hora que ele encontrou esse paralítico, ele olhou para esse paralítico, né, e falou seriamente com ele, disse assim lá no versículo 14, olha, você está curado, tá? Você está curado, só que é o seguinte, não peque mais, porque se você pecar, vai acontecer com você coisa pior do que já estava, né, você vivenciando. Então Jesus advertiu ele, bruscamente mesmo, Jesus advertiu ele, né, de uma forma para ele entender que ele não deveria continuar, né, praticando as coisas que ele praticava antes. Ele devia ter uma nova atitude. Não, então Jesus olha para ele e diz, olha, vai e não peques mais, para que coisa ruim, coisa pior não aconteça com você. Então está aí o desafio, meus amados, nós temos que ter atitudes diferentes. Nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos ser aqueles que abençoam vidas, né? Nós precisamos ser aqueles que realmente levam as boas novas de Jesus nesse mundo que infelizmente já é do maligno. Esse mundo que está passando aí por dificuldade, tem muitas pessoas que estão desesperadas. Nós precisamos ter atitudes diferentes, atitudes que mostram a glória de Deus, né? Então esse é o terceiro desafio. Quarto e último desafio, meus amados. Jesus quer nos desafiar, né? Jesus nos desafia a crer que Ele tem poder. Aí eu pergunto para vocês, né? Será que realmente nós cremos que Jesus tem poder? Porque lá em Marcos, Jesus diz lá em Marcos 9:23, tudo é possível ao que? Crer. Então nós precisamos entender, meus amados, que nesses tempos difíceis, nós precisamos crer, né? Que Ele tem poder. Ele tem poder para nos guardar, né, nesse tempo de pandemia.
Ele tem poder realmente para ajudar que o nosso dinheiro seja o suficiente para passar o mês. Nós precisamos crer que Ele vai cuidar de nós, mesmo em todas essas dificuldades, rumores, essas coisas ruins que estão passando por aí, falando por aí. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer, não somente crer, precisamos também nos resguardar, precisamos nos cuidar, precisamos aí ter os bons hábitos de passar álcool gel e todos os outros cuidados, a máscara e etc, etc. Mas nós precisamos também entender que Jesus também nos guarda, entender que Jesus que nos protege, entender que nenhum fio do cabelo nosso cai se não for permissão de Deus. A Bíblia diz que nenhuma folha cai se não é permissão de Deus. Então nós precisamos entender que Deus é retentor do poder. Ele tem poder para fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Então nós precisamos ser pessoas que creem que isso vai passar em nome de Jesus. Nós precisamos crer que a vitória virá. Nós precisamos crer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então está aí os desafios de Jesus. Poderia citar outros desafios que Jesus faz para nós, e que Ele fez também para as pessoas na qual Ele o encontrou, nas quais Ele realmente teve contato, quando aqui esteve. Eu poderia falar sobre muitas outras coisas, mas eu encontrei, eu achei que esses 4 pontos eram os mais importantes. Então creia, meus amados, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Creia, que Jesus está lhe guardando, que Jesus está lhe protegendo, e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Seu Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por esta palavra, Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esses desafios, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, Pai, não somente o Brasil, mas tantos outros países, Pai, está passando por dificuldade, Pai, por luta, mas eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja realmente dando vitória, que o Senhor esteja trazendo o alento, que o Senhor esteja em nome de Jesus, Pai, realmente dando a oportunidade, que as pessoas tenham sustento, tenham, Senhor Deus, Pai, a oportunidade de ganhar, Senhor Deus, Pai, o seu pão de cada dia, Pai, ó Deus amado, vai à frente de tudo em nome de Jesus, Pai. Pai amado, ajude, Pai, que isso esteja passando o mais rápido possível, Pai, e que o Senhor esteja, Pai, realmente nos resguardando, que nós não venhamos, Pai, a contrair, Senhor Deus, essa enfermidade, Pai, mas que o Senhor esteja, Pai, nos protegendo, nos ajudando e fazendo de nós, Pai, pessoas, Pai, que possa abençoar outras vidas em nome de Jesus, Pai, possa trazer fé e esperança, Pai, possa trazer, Senhor Deus, Pai, realmente uma ajuda para aqueles, Pai, que estão passando por dificuldades, Pai, que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. É o meu desejo e minha oração em Cristo Jesus. Amém e amém.